Olá, olá, bom dia. Hoje é 22/4/2025, 22 de abril de 2025. Então, ó, Deus, ele aconselha, ele repreende, ele admoesta a gente, ele orienta a gente muito antes, às vezes, da pessoa ter cometido algo, entendeu? Deus, às vezes, ele orienta, ele aconselha, ele faz uma admoestação, uma repreensão a você, ao ser humano que ele ama, antes de você cometer aquilo que é errado. Vamos supor, Deus, ele fala uma coisa muito antes mesmo de você fazer aquilo que é errado. Sabe para quê? Para que você não seja castigado e punido, para que você não perda a vida eterna. Então Deus, quando ele usa alguém pessoalmente, fisicamente, face a face, quando ele usa alguém face a face, pessoalmente assim, pessoalmente mesmo, numa igreja ou nas redes sociais para falar da palavra dele, é porque ele está te orientando, ele está te aconselhando, ele está te repreendendo, te amostrando, usando pessoas, ser humano. Sabe para quê? Para você não perder a tua vida eterna, a tua salvação. Nem por dinheiro, nem por prazer, nem por sentimento, desejo, por vontade. É isso. Por isso que a pessoa diz, ó, se teu líder estiver te ensinando o que é errado, ou te ensinar o que é errado, o que é injusto, o que é contrário aos ensinamentos de Jesus, não faça, não obedeça, não pratique. É você que é líder e ouve isso, você vai pensar o quê? Não, Deus está me orientando. Você vai receber essa palavra como? Não, Deus não quer que eu faça ninguém errado. Deus não quer que eu ensine ninguém o que é errado, o que é injusto, o que é contrário à vontade dele, de Jesus. Recebe assim. Você que recebe assim, poxa, eu não tenho que obedecer o meu líder, eu não tenho que obedecer meu líder naquilo que é injusto, naquilo que é errado, naquilo que é contrário aos ensinamentos de Jesus. Sabe lá se o diabo não serenda, não penetra tanto o líder como o liderado, para os dois fazer a vontade contrária à vontade de Deus, para levar todos os dois para o Hades, para o lugar de pranto e ranger de dente, para o inferno. Você entendeu o quanto é importante? Então Deus fala antes, muitas das vezes, do ser humano fazer aquilo que é errado. Então, 2 Crônicas 6, versículo 30 e versículo 34. Versículo 36. Quando o pecado contra ti, pois não há homem que não peque. Então não há homem que não peque. Então todo mundo peca. Só que tem pessoas que cometem pecado que é pecado de morte eterna. Tem pessoas que cometem pecado que é contrário aos ensinamentos e aos mandamentos de Jesus. Já tem um pecado que a pessoa peca que não é pecado de morte eterna. Então, um pecado que é contrário aos ensinamentos de Jesus e isso leva à condenação eterna. Então, não é bom você deixar esses pecados lhe dominar. Quando o pecado contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles e os entregares diante do teu inimigo, para que os cativeres, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra para onde fores levado em cativeiro, tornem a si e se converterem, se tornarem a si e se converterem na terra do seu cativeiro, a te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente fizemos a impiedade, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converter a ti com todo o coração, com todo o seu coração e com toda a tua alma, na terra do seu cativeiro, aqueles a que os levarem presos e orarem para a banda da terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei o seu nome, o teu nome, ouve então desde o céu, do assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Olha só o que é que a oração de Salomão, Senhor, se alguém for levado cativo, se alguém pecar contra ti, o Senhor tiver o entregado, tiver se indignado, entregado na mão dos inimigos, levaram cativo, foram por uma terra remota ou vizinha, aquelas nações que eram lá por perto de Israel.
e eles tornaram a se converter, tornar em si, tornar a se converter e te suplicarem e reconhecerem que pecaram os seus pecados, se eles se converterem e pedirem perdão e se lembrarem do teu templo, da tua casa, da tua terra, quando eles orarem, ouve então desde o céu, do assento da habitação, a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito, e perdoa a teu povo que houver pecado contra ti. Então, se você estiver cometendo pecado, saiba que você está mal aos olhos de Deus, numa condição de condenação eterna. Se você estiver aborrecendo, injuriando, atrapalhando, perseguindo os outros, você está na condição de condenação eterna. Se você morrer, você será salvo. Então, peça perdão se você estiver fazendo isso, porque eu sou um cara sóbrio, lúcido e sincero e verdadeiro. Se você estiver aborrecendo, injuriando, atrapalhando os outros, fazendo injustiça, fazendo mal aos outros, mandando, peça perdão. E se você reconhece os teus pecados, por pensamento, por desejo, por prática ou consciente, e peça perdão. Se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Se você não reconhecer os seus pecados e não pedir perdão, Deus não vai te perdoar. E não vai te salvar. Que é o quê? Que é admoestação, que é repreensão, que é orientação, conselho. Então, ele estava orando, Salomão, pelo povo. Salomão era um bom líder. Senhor, quando eles pecarem, o Senhor se dignar e entregar ele na mão dos inimigos, eles foram levados cativo, quando eles tornarem em si, se converterem e pedirem perdão, reconhecer os seus pecados, quando eles orarem a ti, Senhor, perdoa eles da tua habitação. Perdoa eles da tua habitação. E executa o seu direito. É a oração de Salomão. Então, tudo isso, quando alguém reconhece os seus pecados, seus erros, suas falhas, e quando alguém pede perdão a Deus, e quando alguém se arrepende, Deus perdoa. Então, isso é uma direção de Deus para a sua vida. Então, se você está cometendo algum pecado, algum erro, reconheça. Deus, isso é errado, me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda a fazer a tua vontade. Aí Deus lhe perdoa. Se você pedir perdão, se você confessar Jesus, se batizar e pedir perdão, e se arrepender do aborrecimento, do injuriamento, da perseguição, da injustiça que você estiver fazendo, ou mandando fazer, então se você estiver fazendo mal a alguém ou mandando, se você se arrepender, você vai ser perdoado e você não vai ser condenado. Agora, se você estiver fazendo tudo isso, um exemplo, e não se arrepender, você será condenado. Então, se você não faz isso, dá glória a Deus, aleluia, e vigie para que você não faça, para que você não perca a salvação. É isso. Isso é o amor de Deus.